Oi pessoal, vamos iniciar uma videoaula do nosso curso preparatório para o vestibulinho. A aula de hoje é de Física, é a nossa aula de número 6 e o tema da aula de hoje é Gráficos do movimento uniforme, Gráficos do movimento uniformemente variado e Força elástica. Pessoal, então vamos começar com os gráficos do movimento uniforme. Pessoal, então aqui nós temos um gráfico posição versus tempo, em que aqui seria a posição, né, ou o espaço, e aqui seria o tempo, beleza? Vertical, a posição, e no eixo horizontal, o tempo. No eixo X aqui o tempo, e no eixo Y, a posição. Então nesse gráfico a gente tem aqui que a posição inicial seria essa parte aqui, e o tempo inicial seria essa parte aqui, beleza? Nós temos que a velocidade é dada por ΔS, que seria essa variação aqui. Aqui seria a posição final, o SF. Aqui seria a posição inicial, o S0. Aqui seria o tempo final, TF. E aqui seria o tempo inicial, T0. Então aqui seria a posição final, né, o SF, que seria esse valor daqui. Aqui seria a posição inicial, seria esse valor aqui. Aqui seria o tempo final, que seria esse valor daqui. E aqui seria o tempo inicial, que seria esse valor daqui, beleza? E a gente tem que o movimento é progressivo, já que essa reta está com uma inclinação para cima. Beleza? Então o movimento aqui é progressivo. Velocidade é maior que zero, beleza? Quando a reta tem uma inclinação para cima, a velocidade é maior que zero. Movimento chamado progressivo. Pessoal, nós temos que a tangente de θ, tangente desse ângulo aqui, é a velocidade, beleza? Já que a tangente é cateto oposto, que aqui seria o ΔS, dividido por cateto adjacente, que aqui seria o ΔT, beleza? Então, tangente de θ é igual à velocidade. Pessoal, aqui nós temos um movimento retrógrado, ou seja, a velocidade é menor que zero. A gente percebe que o movimento é retrógrado porque a reta está com uma inclinação para baixo, beleza? Então, devido a esse fato, o movimento é retrógrado. E em um gráfico em que é posição pelo tempo, se a reta estiver com uma inclinação para baixo, a velocidade é negativa, beleza? Então aqui a ideia é a mesma. Aqui é o instante inicial, né, o S0. Então aqui é a posição inicial, né, o S0. Aqui é a posição final, o SF. Aqui é o tempo final, TF, e aqui é o tempo inicial, T0, beleza? E a tangente de θ aqui seria a velocidade, beleza? Lembrando que tangente é cateto oposto, que seria aqui o ΔS, dividido por cateto adjacente, que aqui seria o ΔT. Pessoal, então aqui a gente tem o gráfico de velocidade pelo tempo. A velocidade está no eixo vertical, né, o eixo Y, e o tempo está no eixo horizontal, o eixo X, beleza? Então, pelo gráfico aqui, se a linha estiver acima do eixo X, a velocidade vai ser maior que zero, o movimento é progressivo, beleza? No movimento uniforme, a velocidade não varia durante o tempo. Beleza? Então a velocidade sempre vai ser constante. Então aqui a gente tem no gráfico a velocidade vezes o tempo vai ser a área, beleza? Que vai ser o ΔS. Então aqui o ΔS vai ser a área desta figura sombreada, deste retângulo aqui. Lembrando que é em um gráfico velocidade pelo tempo. Se for espaço pelo tempo, como um gráfico que a gente acabou de ver, a área não vai dar o ΔS, beleza?
Aqui a gente tem um gráfico velocidade vezes o tempo, em que a área também é o ΔS. Aqui no eixo Y, no eixo vertical, nós temos a velocidade. E aqui no eixo X, no eixo horizontal, nós temos o tempo. Se nós tivermos que a velocidade estiver abaixo do eixo X, nós temos que o movimento é retrógrado, beleza? E que a área da figura aqui formada entre a reta e o eixo Y corresponde ao ΔS, beleza? E é essa área sombreada, essa área retangular. Lembrando aqui que no movimento uniforme a velocidade não varia, a velocidade sempre é a mesma, beleza? Pessoal, vamos fazer alguns exercícios para a gente ir treinando o que a gente acabou de ver. Exercício 1. Duas partículas A e B se movimentam sobre uma mesma trajetória retilínea segundo o gráfico. Podemos afirmar que suas equações horárias são. Então, aqui a gente tem a partícula A e aqui a gente tem a partícula B. Então, nós temos o seguinte. Então, aqui nós temos a partícula A e aqui nós temos a partícula B. Então, nós temos o seguinte. Então, aqui nós temos a equação do movimento uniforme. SF é igual a S0 mais V vezes o T. Então, nós temos que o SF é o SA, o instante final A. O S0 aqui vale 40, que é o instante inicial. A velocidade é ΔS sobre ΔT. E aqui nós temos vezes o tempo. Então, SA é igual a S0, que vale 40, mais o ΔS, que vai ser SF, que vale 140, menos S0, que vale 40, beleza? Então, como é SF menos S0, o 40 aqui vai ficar com sinal negativo. Vezes o T, então, dividido pela variação de tempo. Então, nós temos aqui que o tempo final é 5 e o tempo inicial é 0, beleza? O tempo final é 5 no instante em que o espaço for 140 metros, beleza? Então, SA é igual a 40 mais 140 menos 40, que é 100, dividido por 5 vezes o tempo. Então, SA é igual a 40 mais 100 dividido por 5 é 20 vezes o tempo. Então, a equação do espaço na partícula A é igual a 40 mais 20 vezes o tempo. Pessoal, agora vamos fazer a mesma coisa com a partícula B. Pessoal, então nós temos que a equação horária do movimento uniforme é SF é igual a S0 mais V vezes o T. Então, SF vai ser o SB, o S0 equivale a 90, né, que seria a posição inicial da partícula B. A velocidade é ΔS sobre ΔT vezes o tempo. Então, SB é igual a 90 mais SF, que é o instante final, é 140, menos S0, que é o instante inicial, que vai ser 90, dividido pelo tempo final, que é 5. Lembrando que o tempo final é um instante em que a partícula está na posição 140, né? Aqui também considerando como espaço final. Então vai ser tempo final, que equivale a 5, menos tempo inicial, que equivale a 0. Então 5 menos 0 é igual a 5. Então nós temos que SB é igual a 90, mais 140 menos 90, que é 50, dividido por 5, vezes o tempo. Então, SB é igual a 90, mais 50 dividido por 5 é 10, vezes o tempo. Então, SB é igual a 90 mais 10T. Então, a melhor alternativa é a alternativa C. Exercício 2.
um objeto desloca-se em movimento retilíneo uniforme durante 30 segundos. A figura representa o gráfico do espaço em função do tempo. O espaço do objeto no instante t igual a 30 segundos em metros será. Pessoal, então vamos achar primeiro a equação horária do movimento uniforme aqui. E depois a gente vai fazer as contas. Então nós temos que o SF é igual a S0 mais V vezes o T. Então nós temos que SF é igual a S0, que vale 5, mais o ΔS dividido pelo ΔT vezes o tempo. Então nós temos que SF é igual a S0, que vale 5, mais o ΔS, que seria espaço final menos espaço inicial. O espaço final aqui seria 15 e o espaço inicial seria 5. Então vai ser 15 menos 5 dividido por tempo final, que aqui vale 10, menos tempo inicial, que aqui vale 0. Então é 15 menos 5 dividido por 10 menos 0. 15 menos 5 vai dar 10. 10 dividido por 10 vai ser igual a 1, vezes o tempo, beleza? Então nós temos que a equação horária do movimento uniforme, aqui neste gráfico, vai ser igual a SF igual a 5, que é o instante inicial, mais 1, que é a velocidade, vezes o tempo. Então o exercício, que era o espaço, no instante t igual a 30 segundos. Então a gente substitui aqui o t por 30, aí a gente consegue achar o espaço. Então o espaço final é igual a 5 mais 1 vezes 30. 1 vezes 30 é 30, 30 mais 5 é 35, beleza? Então o espaço final é igual a 35 metros. Melhor alternativa, alternativa B. Exercício 3. O gráfico a seguir representa a posição em função do tempo de uma partícula em movimento retilíneo uniforme sobre o eixo X. É correto afirmar que... Pessoal, então vamos achar primeiro a equação horária do movimento uniforme do gráfico. Então nós temos que SF é igual a S0 mais V vezes o T. Então nós temos que SF é igual a S0, que vale 4, mais o ΔS, que vai ser instante final, que equivale a 8, menos instante inicial, que vale 4, dividido por tempo final, que vale 8, menos tempo inicial, que vale 0. Isso daqui vezes o tempo. Então 8 menos 4 é 4. 8 menos 0 é 8, 4 dividido por 8 é 0,5 vezes o tempo. Então nós temos que a equação horária do movimento uniforme do gráfico é SF é igual a 4 mais 0,5 vezes o tempo. Então ele quer saber a alternativa correta. Então vamos fazer o instante final em cada um dos tempos que o exercício nos deu. Então, no tempo 1, SF é igual a 4 mais 0,5 vezes 1. Então, SF é igual a 4 mais 0,5. 4 mais 0,5 é 4,5. Então, o instante final aqui é 4,5 metros. Em T2, o SF é igual a 4 mais 0,5 vezes 2. 0,5 vezes 2 é igual a 1. Então SF é igual a 4 mais 1, que vai ser igual a 5. No tempo 3, SF é igual a 4 mais 0,5 vezes 3, que é 1,5. SF é igual a 4 mais 1,5, que equivale a 5,5. Então, SF no instante t igual a 3 segundos equivale a 5,5 metros. No instante 4 segundos,
nós temos que SF é igual a 4 mais 0,5 vezes 4. Então, nós temos que SF é igual a 4 mais 0,5 vezes 4, que é 2. Então, nós temos que SF é igual a 4 mais 2, que é igual a 6 metros, beleza? Então, no instante T4, o SF equivale a 6 metros, beleza? No instante T5, então SF é igual a 4 mais 0,5 vezes 5. O SF é igual a 4 mais 0,5 vezes 5 é 2,5. Então, SF é igual a 4 mais 2,5, SF é igual a 6,5. Então, melhor alternativa é a alternativa D. Exercício 4. Um móvel se desloca sobre uma reta conforme o diagrama seguido. O instante em que a posição do móvel é de mais 20 metros é... Então, nós temos que SF é igual a S0 mais V vezes o T. Então, o S0 é menos 30. A velocidade é ΔS sobre ΔT. Então, nós temos aqui que o SF é menos 20. O S0 é menos 30. Então, menos 20 menos 30, negativo com negativo fica positivo, então vai ficar menos 20 mais 30. Então, menos 20 mais 30 equivale a 10, beleza? E o ΔT vai ser 2 menos 0, que vai ser 2, beleza? Então, a equação horária do movimento uniforme vai ser SF é igual a menos 30 mais 5T. Porém, o exercício quer saber o instante em que a posição do móvel é de 20 metros, beleza? Então, a gente substitui o SF por 20, então nós temos que 20 é igual a menos 30 mais 5T. O 30 está negativo, passa para o outro lado positivo, então é 20 mais 30, que vai ser igual a 50, é igual a 5 vezes T. O 5 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, 50 dividido por 5 é igual a 10, então T é igual a 10 segundos. Então, o instante em que a posição do móvel é de mais 20 é 10 segundos. Melhor alternativa, alternativa C. Exercício 5. O gráfico relaciona a posição S de um móvel em função do tempo t. A partir do gráfico, pode-se concluir corretamente que... Pessoal, então nós temos aqui que velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Então nós temos que o SF seria essa posição aqui, que equivale a 10 metros. O S0 equivale a essa posição aqui, que é menos 10. Então, o SF é 10 e o S0 é menos 10. Então, ΔS vai ficar 10 menos menos 10. Menos com menos é mais, então vai ficar 10 mais 10, que é igual a 20. O tempo final é 10 e o tempo inicial é 0. Então, o ΔT vai ser tempo final, que equivale a 10, menos tempo inicial, que equivale a 0. 10 menos 0 é 10. Então, velocidade é igual a 20 dividido por 10. Velocidade é igual a 2 metros por segundo. Então, a melhor alternativa é a alternativa D. A velocidade é constante e vale 2 metros por segundo. Pessoal, vamos ver cada uma das alternativas. A. O móvel inverte o sentido do movimento no instante 5 segundos. Pessoal, então nós temos aqui um instante 5 segundos, né? Então nós percebemos que no instante 0 segundos, o móvel estava indo no sentido a favor da trajetória, só que ele estava atrás do ponto 0, beleza? Quando ele chega nos 5 segundos aqui, o móvel está no ponto 0 da trajetória. E já que ele estava se movimentando a favor da trajetória, aí ele continua a aumentar o seu espaço a favor da trajetória, beleza?
Então ele vai de menos 10 metros, depois ele chega a 0 metros, e depois ele chega a 10 metros a favor da trajetória. B. A velocidade é nula no instante 5 segundos? Não, pelo gráfico nós temos que a velocidade é constante e vale 2 metros por segundo. No instante 5 segundos, o móvel se encontra no ponto zero da trajetória, beleza? C. O deslocamento é nulo no intervalo de 0 a 5 segundos? Também está errado. De 0 a 5 segundos, o móvel se deslocou 10 metros. E a velocidade vale menos 2 metros por segundo no intervalo de 0 a 5 segundos e 2 metros por segundo no intervalo de 5 a 10 segundos? Errado. No momento inicial em que o tempo vale 0 segundos até o momento final que o tempo vale 10 segundos, a velocidade foi de 2 metros por segundo, beleza? Então a alternativa aí errada. Exercício 6. Analisando o gráfico, podemos afirmar que velocidade de A é maior que velocidade de B, beleza? Então assim, para a gente saber qual a velocidade é maior, a gente vê pela inclinação. Quanto maior a inclinação da reta, maior será a velocidade, beleza? Então aqui a gente percebe que a reta A possui uma inclinação maior que a reta B. Tanto é que a reta A ultrapassa a reta B no instante 5 segundos. Exercício 7. Um móvel se desloca segundo o diagrama da figura. Determine a função horária do movimento. B. A posição do móvel no instante t igual a 3 segundos. Então, aqui nós temos a função horária do movimento. Então, nós temos que SF é igual a S0 mais V vezes o t. Então, nós temos que SF é igual a S0, que vale 20, mais velocidade, que é ΔS sobre ΔT. ΔS é instante final, que aqui vale 0, menos instante inicial, que aqui vale 20. Então, vai ficar instante final menos instante inicial, então vai ficar 0 menos 20, beleza? Então, vai ficar instante final, que é 0, menos instante inicial, que vale 20. Então, 0 menos 20 vai ser menos 20, dividido por ΔT, que é tempo final, que equivale a 4, menos tempo inicial, que equivale a 0. Então, 4 menos 0 vai ser igual a 4, vezes o tempo. Então, nós temos que SF é igual a 20, menos 20 dividido por 4, vezes o tempo. Então, SF é igual a 20, menos 20 dividido por 4 é menos 5, vezes o tempo. Então, o instante final é igual a 20 menos 5t. Então, a função horária do movimento é igual a SF é igual a 20 menos 5t. B. A posição do móvel no instante t igual a 3 segundos. Então, nós temos que o instante final é igual a 20 menos 5 vezes o t. Então, SF é igual a 20 menos 5 vezes o t, que equivale a 3, beleza? Já que o exercício quer a posição no instante 3 segundos. Então, SF é igual a 20 menos 5 vezes 3, que é menos 15. Então, SF é igual a 20 menos 5 vezes 3, que vai ser menos 15. Então, SF é igual a 20 menos 15, SF é igual a 5. 8. Um móvel desloca-se segundo o diagrama da figura. A função horária do móvel é... Pessoal, mais uma vez nós temos então que SF é igual a S0 mais V vezes o t. Então, nós temos que SF é igual a S0, que vale 20, mais velocidade, que é ΔS sobre ΔT, vezes o tempo. Então, SF é igual a 20, mais ΔS, o SF equivale a 0, o S0 equivale a 20, né? Então, SF menos S0 vai ser 0 menos 20, dividido por ΔT.
em que o tempo final equivale a 10, o tempo inicial equivale a 0. Então 10 menos 0 é 10 vezes o tempo. Então SF é igual a 20 menos 20 dividido por 10 vezes o tempo. Então SF é igual a 20 menos 20 dividido por 10 é menos 2 vezes o tempo. Então SF é igual a 20 menos 2t. Então melhor alternativa, alternativa A. Exercício 9. Ana A, Beatriz B e Carla C combinam um encontro em uma praça próxima às suas casas. O gráfico a seguir representa a posição x em função do tempo t para cada uma. No intervalo de 0 a 200 segundos, considere que a contagem do tempo se inicia no momento em que elas saem de casa. Então vamos calcular primeiro a velocidade de Ana. Então a velocidade de Ana é igual a ΔS sobre ΔT. O ΔS é SF menos S0, né? O SF equivale a 500 e o S0 vale 0, beleza? Então o ΔT é o tempo final, que é 200, menos o tempo inicial, que é 0. Então a velocidade é 500 menos 0, que é 500, dividido por 200 menos 0, que é 200. 500 dividido por 200 é igual a 2,5. Então, velocidade de Ana é igual a 2,5 metros por segundo. Velocidade de Beatriz é igual a ΔS dividido por ΔT. O ΔS é SF, que vale 500, menos S0, que vale 400. Dividido por ΔT, que é TF, que vale 200, menos T0, que vale 0. Então, 500 menos 400 equivale a 100, e 200 menos 0 equivale a 200. Então, 100 dividido por 200 é igual a 0,5. Então, velocidade de Beatriz é igual a 0,5 metros por segundo. Velocidade de C é igual a ΔS sobre ΔT. ΔS é SF menos S0, o SF é 500 e o S0 é 450. Dividido por TF, que é 200, menos T0, que é 0. Então 500 menos 450 é 50, 50 dividido por 200 é igual a 0,25. Então, velocidade de Carla é igual a 0,25 metros por segundo. Então, melhor alternativa, alternativa B. O módulo da velocidade de Beatriz é 5 vezes menor do que o de Ana. Então, nós temos que a velocidade de Beatriz é 5 vezes menor que a velocidade de Ana, ou podemos falar que a velocidade de Ana é 5 vezes maior que a velocidade de Beatriz, beleza? 10. No gráfico representam-se as posições ocupadas por um corpo que se desloca numa trajetória retilínea em função do tempo. Pode-se então afirmar que o módulo da velocidade do corpo, pessoal, então a velocidade no instante 1 até o instante 10 é igual a espaço final menos espaço inicial dividido por tempo final menos tempo inicial, em que o espaço final aqui é 50, espaço inicial aqui é 0, tempo final aqui é 10, tempo inicial aqui é 0, beleza? Então 50 menos 0 é 50, 10 menos 0 é 10, 50 dividido por 10 é igual a 5 metros por segundo. E a velocidade no espaço de tempo de 20 a 40 segundos é igual a SF menos S0 dividido por TF menos T0. Então, o espaço final é 0 e o espaço inicial é 50, beleza? Tempo final equivale a 40, tempo inicial equivale a 20, então vai ficar 40 menos 20. Então, 0 menos 50 é menos 50 e 40 menos 20 é igual a 20. Menos 50 dividido por 20 é igual a menos 2,5 metros por segundo. Pessoal, então aqui a velocidade não aumenta no intervalo de 0 a 10 segundos, né, já que a velocidade é constante.
No B, também não diminui no intervalo de 20 a 40 segundos, já que a velocidade é constante. Então, nesse instante aqui, de 0 a 10 segundos, a velocidade sempre foi de 5 metros por segundo. E nesse intervalo de tempo aqui, de 20 a 40 segundos, a velocidade sempre foi menos 2,5 metros por segundo. Ou seja, a velocidade aqui também é constante. C tem o mesmo valor em todos os diferentes intervalos de tempo? Não tem. Aqui a velocidade é 5 metros por segundo, aqui a velocidade é 0, já que o móvel está parado, e aqui a velocidade é de menos 2,5 metros por segundo. D é constante e diferente de 0 no intervalo de 10 a 20 segundos? Errado, aqui a velocidade equivale a 0 e é constante. E é maior no intervalo de 0 a 10? Verdade. Então, melhor alternativa, alternativa E. Exercício 11. Uma pessoa passeia durante 30 minutos. Nesse tempo ela anda, corre e também para por alguns instantes. O gráfico representa a distância x percorrida por essa pessoa em função do tempo de passeio t. Pelo gráfico, pode-se afirmar que, na sequência do passeio, a pessoa... Pessoal, então no instante 1 ela andou, no instante 2 ela correu, no instante 3 ela descansou e no instante 4 ela andou, beleza? Pessoal, então aqui em 2 a gente percebe que ela correu porque a reta está mais inclinada do que em relação a 1, beleza? Então quanto maior a inclinação da reta, maior é a sua velocidade, beleza? Em 3 a gente percebe que ela parou porque a reta está paralela ao eixo x, beleza? Se a reta está paralela ao eixo x, significa que não houve deslocamento durante esse intervalo de tempo aqui, durante o intervalo de tempo 3. E em 1 e 4 a gente percebe que ela andou, beleza? Já que a reta está inclinada, mas não está tão inclinada quanto a reta 2 aqui, beleza? Que significa que aqui ela correu e que aqui e aqui ela andou. Então, melhor alternativa, alternativa A. 12. O gráfico da distância em função do tempo representa o movimento de uma partícula. Nos intervalos de tempo, ΔT1 igual a 0 a 1 hora e ΔT2 igual a 1 a 2 horas, essa partícula descreve, respectivamente, movimento uniforme e uniforme. Os termos que completam corretamente as lacunas são: alternativa A, uniforme e uniforme, beleza? Já que aqui o movimento não é acelerado nem desacelerado, beleza? Já que a velocidade não está variando positivamente, né, no caso do movimento acelerado, e a velocidade não está variando negativamente no caso do movimento desacelerado. Então, melhor alternativa, alternativa A. Exercício 13. Duas partículas A e B se movem numa mesma trajetória e o gráfico a seguir indica suas posições S em função do tempo t. Pelo gráfico, podemos afirmar que as partículas... Então, a gente tem a partícula A e a partícula B. Então, elas estão se movendo em sentidos opostos, beleza? Já que uma está indo para frente e outra está indo para trás na trajetória. Ou seja, elas têm sentidos opostos. Então, melhor alternativa, alternativa B. Exercício 14. Determine o tempo necessário para que os móveis da figura a seguir se encontrem. Então aqui o A está indo para frente, né? Então a velocidade dele é positiva em relação à trajetória. E o B está se movendo para trás. Então a velocidade de B é negativa em relação à trajetória, beleza? Escrevendo a função horária da posição do movimento uniforme para os corpos A e B, temos SA é igual a S0 mais B vezes o T.
que o SA é igual a 0, que é o S0, mais V que vale 30 vezes o T. Então SA é igual a 30T. E SB é igual a S0 mais V vezes o T. Então SB é igual a S0, que é 400. Como a velocidade está indo em sentido contrário à orientação da trajetória, da esquerda para a direita é positivo, e como o móvel está indo da direita para a esquerda, então a velocidade é negativa. Então SB é igual a 400 menos 50 vezes T. Sabendo que no momento do encontro SA é igual a SB, então temos. Pessoal, então SA é igual a SB porque no momento do encontro os dois vão estar na mesma posição, beleza? Então SA é igual a SB. Então a gente viu que SA é igual a 30T, então a gente substitui o SA por 30T. E o SB é igual a 400 menos 50T. Então a gente substitui o SB por 400 menos 50T. Então nós temos que 30T é igual a 400 menos 50T. O 50T está negativo, passa para o outro lado positivo. Então nós temos que 50T mais 30T é igual a 80T, que é igual a 400. O 80 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. T é igual a 400 dividido por 80, T é igual a 5 horas. Então, melhor alternativa D. Pessoal, tem um outro jeito da gente fazer esse exercício raciocinando um pouco. Então, vamos pensar no seguinte. A cada hora, esse corpo aqui move 30 km para frente. E a cada hora, esse corpo aqui move 50 km para trás, beleza? Então, a cada hora, eles se aproximam 80 km, beleza? Então, na primeira hora, eles vão se aproximar 80 km. Na segunda hora, eles vão se aproximar 160 km. Na terceira hora, eles vão se aproximar 240 km. Na quarta hora eles vão se aproximar 320 km e na quinta hora eles vão se aproximar os 400 km que os distanciavam um do outro, beleza? Então a gente tem que o A está andando 30 km a cada hora para frente, o B está andando a cada hora 50 km para trás. Então, a cada hora, eles se aproximam 80 km, já que é a soma de 30 mais 50, beleza? Aí é só a gente raciocinando para a gente achar a resposta, que é 5 horas, beleza? Exercício 15. O gráfico abaixo representa a velocidade de um veículo numa viagem em função do tempo. Determine A. O deslocamento do veículo na viagem. B. A velocidade média do veículo em km por hora. A. Determine o deslocamento do veículo na viagem. É possível determinar o deslocamento do veículo calculando a área do gráfico. Então nós temos que o ΔS total é a área 1 mais a área 2. Então a área 1 é 3 vezes 90 e a área 2 é 2 vezes 60, beleza? Então a área 1, 3 vezes 90 é 270 e a área 2, 2 vezes 60 é 120, beleza? Então o ΔS total é 390 km. Pessoal, outro jeito da gente pensar seria o seguinte: quando o veículo está a 90 km por hora, então quando o veículo corre 90 km por hora, a cada hora ele percorre 90 km. Então na primeira hora ele percorreu 90 km, na segunda hora também percorreu 90 km, né? 90 da primeira hora mais 90 da segunda hora, 180. Quando ele se deslocar durante 3 horas, ele vai ter percorrido 90 da primeira
mais 90 da segunda hora, 180, mais 90 da terceira hora, que é 270, beleza? Então aqui a gente já tem os 270. Já que ele diminui a velocidade, que passa a ser de 60 km por hora. Quando ele percorre 1 hora com essa velocidade, ele percorre 60 km. Na segunda hora, ele também percorre 60 km. Então nós temos 60 km da primeira hora, mais 60 km da segunda hora. Então o total nessas 2 horas são 120 km. Então nós temos aí que 270 mais 120 é 390 km, que é o total que ele percorreu. B. Determine a velocidade média do veículo em km por hora. Então a gente descobriu agora há pouco que ele percorreu 390 km, né? Agora é só dividir os 390 km que ele percorreu pelo total de tempo que ele gastou para percorrer os 390 km, que foi 5 horas. Então 390 dividido por 5 vai ser igual a 78. Então a velocidade é de 78 km por hora. Pessoal, a gente vai ver agora os gráficos do movimento uniformemente variado, beleza? Então vamos pelo primeiro gráfico, velocidade vezes o tempo, beleza? Enquanto que no movimento uniforme, o gráfico de velocidade vezes tempo, a velocidade sempre vai ser representada por uma reta horizontal, que seria, por exemplo, isso daqui. A velocidade sempre vai ter o mesmo valor, né? Então nós temos uma reta horizontal aqui. Então aqui a gente tem, se a velocidade for positiva, a reta vai estar acima do eixo do tempo, do eixo x. Então aqui a velocidade é positiva, então o movimento é progressivo, já que a velocidade está acima do eixo x. Nesse caso aqui a velocidade é negativa e o movimento é retrógrado, já que a velocidade está abaixo do eixo x, beleza? Nesse caso aqui, no movimento uniformemente variado, a velocidade varia. Então, a reta ou vai estar inclinado para cima quando a aceleração for positiva, ou a reta vai estar inclinado para baixo, no caso da aceleração ser negativa, beleza? Já que com a aceleração positiva a velocidade vai aumentando de valor, por isso da reta ser inclinada para cima, e na aceleração negativa a velocidade vai diminuindo de valor, por isso que a reta tem inclinação para baixo. E nós temos que em um gráfico velocidade vezes o tempo, a área corresponde ao ΔS, beleza? Que foi o gráfico desse exercício, velocidade por tempo, a área da figura corresponde ao ΔS. E a tangente desse ângulo corresponde à aceleração. E aqui a ideia é a mesma. A tangente desse ângulo corresponde à aceleração e a área corresponde ao ΔS, já que aqui é um gráfico de velocidade pelo tempo. Pessoal, só um outro detalhe é que nesse gráfico aqui o movimento é progressivo. E nesse gráfico o movimento também é progressivo, beleza? O movimento só vai ser retrógrado se a velocidade for negativa, ou seja, se a velocidade estivesse abaixo do eixo x, beleza? Como é esse caso aqui, movimento retrógrado, velocidade abaixo do eixo x. Velocidade negativa. Já neste caso, o movimento é progressivo porque a velocidade é positiva. Pessoal, então aqui a gente tem um gráfico de aceleração pelo tempo, beleza? A aceleração não muda, a aceleração sempre vai permanecer a mesma. Então, se ela vale 2 no início, ela vai valer 2 no final. Se ela vale 10 no início, ela vai valer 10 no final, beleza? Se ela vale menos 3 no início, ela também vai valer menos 3 no final. Então aqui a gente tem que a aceleração é positiva, já que a aceleração está acima do eixo x, né, que é o tempo. E nós temos que a área dessa figura aqui corresponde ao ΔV, que é a variação de velocidade. Aqui nós também temos um gráfico de aceleração pelo tempo
Aqui nós temos que a aceleração é negativa, já que a aceleração está abaixo do eixo x, né, que é o tempo. E nós temos que a área que corresponde ao ΔV, variação de velocidade. Pessoal, então aqui a gente tem um gráfico da posição pelo tempo, beleza? Em que nós temos que as raízes são os instantes nos quais o móvel passa pela origem, né? Então essas duas aqui seriam as raízes, né? Origem é o ponto zero, beleza? É a distância zero aqui. E no vértice da parábola, a mudança de sentido, beleza? É o momento em que a velocidade é zero. Então aqui a velocidade é negativa, o móvel estava indo em sentido contrário à trajetória. E a partir deste momento, no vértice da parábola, o móvel começa a ir no sentido a favor da trajetória. A velocidade começa a ser positiva. Agora nós temos um gráfico em que a aceleração é negativa, beleza? Então aqui a ideia é a mesma. Raízes são os instantes nos quais o móvel passa pela origem. E o vértice é o momento em que o móvel muda de sentido em relação à trajetória. Então aqui nós temos que a velocidade é positiva, já que o móvel está indo no mesmo sentido da trajetória. Já que a velocidade é negativa, beleza? Já que o móvel está indo em sentido contrário à trajetória. Pessoal, só relembrando então que este gráfico é um gráfico posição vezes tempo e que a aceleração é negativa. Pessoal, vamos fazer alguns exercícios e a ideia vai ficando cada vez mais clara, beleza? 16. O gráfico a seguir mostra a velocidade de um objeto em função do tempo, em movimento ao longo do eixo x. Sabendo-se que no instante t igual a zero, a posição do objeto é x igual a menos 10 metros, determine a equação xt para a posição do objeto em função do tempo. Pessoal, então pelo gráfico nós temos aqui que SF é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Então nós temos que SF é igual a S0, que o exercício nos deu, que vale menos 10. A velocidade inicial, que vale 20 vezes t, mais a aceleração, que é ΔV dividido por ΔT. Então nós temos aqui que a aceleração vezes t ao quadrado dividido por 2, beleza? Então SF é igual a menos 10 mais 20 vezes t, mais velocidade final que vale menos 30, menos velocidade inicial que vale 20, vezes t ao quadrado dividido por ΔT, que é tempo final, que equivale a 50, menos tempo inicial, que equivale a 0. Então vai ficar 50 menos 0, que é 50, vezes 2. Então nós temos que SF é igual a S0, que é menos 10, mais V0t, que é 20t, menos 30 menos 20 é menos 50, vezes t ao quadrado, dividido por 50 vezes 2, que é 100. Então SF é igual a menos 10, mais 20t, 50 dividido por 100 é 0,5, então vai ficar menos 0,5 vezes t ao quadrado, beleza? Então a equação da posição do objeto em função do tempo é SF é igual a menos 10 mais 20t menos 0,5t ao quadrado. Então melhor alternativa, alternativa A. 17. O gráfico representa a variação da velocidade com o tempo de um móvel em movimento retilíneo uniformemente variado. A velocidade inicial do móvel e o seu deslocamento escalar de 0 a 5 segundos valem respectivamente. Pessoal, então vamos achar inicialmente a aceleração. Então nós temos que a aceleração é igual a ΔV dividido por ΔT. E nós temos que ΔV é velocidade final menos velocidade inicial e ΔT é tempo final menos tempo inicial, beleza?
Então nós temos que a aceleração é igual a velocidade final, que vale 4, menos velocidade inicial aqui no instante de tempo 3 segundos, vale 0. Então 4 menos 0. Tempo final aqui vale 5 e tempo inicial aqui vale 3, beleza? Então nós temos que a aceleração é igual a 4 menos 0 dividido por 5 menos 3. Então a aceleração é igual a 4 dividido por 2. Então a aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, agora que a gente achou a aceleração, vamos achar a velocidade inicial no instante t igual a 0, beleza? Que seria essa velocidade aqui que a gente quer achar. Então nós temos que a aceleração é igual a ΔV dividido por ΔT. A aceleração a gente acabou de descobrir que o valor dela é 2. A velocidade final aqui no instante 5 segundos é 4. E a velocidade inicial é o que a gente quer achar no instante t igual a 0. Então vai ficar 2 é igual a 4 menos V0, que é o que a gente quer achar, dividido por 5, que é o tempo final, menos 0, que é o tempo inicial. Então 5 menos 0 é 5, o 5 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. 2 vezes 5 é 10, o 4 está positivo, passa para o outro lado negativo. E nós temos aqui que a velocidade inicial continua negativa, beleza? Então 10 menos 4 é 6. A gente multiplica por menos 1 dos dois lados. Menos 1 vezes 6 é menos 6. E menos 1 vezes menos V0 vai ser mais V0, já que negativo vezes negativo vai dar positivo, beleza? Então, V0 igual a menos 6. Pessoal, agora a gente tem dois jeitos de achar o deslocamento escalar. Vamos começar utilizando a fórmula SF é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Então SF seria um instante final, o S0 é o instante inicial, né? Um instante em que o tempo vale 0. A velocidade inicial é um instante em que o t vale 0, né? Então aqui é menos 6, que a gente acabou de descobrir, vezes o tempo final aqui, que é 5, mais a aceleração, que a gente descobriu que vale 2, vezes o tempo final, que é 5, elevado ao quadrado, dividido por 2. Então, ΔS é igual a SF menos S0, né? Então, SF menos S0, que é o ΔS, vai ser igual a menos 6 vezes 5, que equivale a menos 30, mais 2 vezes 5 elevado ao quadrado, que é 25. Então, 2 vezes 25 é 50. 50 dividido por 2 é 25. Então, ΔS é igual a menos 30 mais 25. ΔS é igual a menos 5. O segundo jeito de calcular. Então, a gente tem que o ΔS total é igual à área 1, que seria essa área desse triângulo aqui, mais a área 2, que seria a área desse triângulo aqui, beleza? Então a base do triângulo seria o eixo X, e aqui seria a altura do triângulo, o eixo Y, e aqui também seria outra altura desse triângulo, e aqui seria a base desse outro triângulo. Então a área do triângulo 1 vai ser menos 6, né, já que aqui a velocidade está negativa. Então aqui está abaixo do eixo X, né, que é o eixo do tempo. Então vai ficar menos 6, que é a altura desse triângulo, vezes a base, que é 3. Então menos 6 vezes 3 é menos 18. Menos 18 dividido por 2 é menos 9. A área desse triângulo aqui seria a altura dele, que equivale a 4, vezes a base, que equivale a 2. Dividido por 2. Então vai ficar 4 vezes 2 dividido por 2. 4 vezes 2, 8. 8 dividido por 2 é 4. Então o ΔS total é igual a menos 9 mais 4. ΔS total é igual a menos 5.
beleza? Então nós temos que a velocidade inicial vale menos 6 metros por segundo e o deslocamento escalar vale menos 5 metros. Então melhor alternativa, alternativa B. 18. Em um teste, um automóvel é colocado em movimento retilíneo uniformemente acelerado a partir do repouso até atingir a velocidade máxima. Um técnico constrói o gráfico onde se registra a posição x do veículo em função de sua velocidade v. Através desse gráfico, pode-se afirmar que a aceleração do veículo é... Pessoal, então nós temos que velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Então nós temos que velocidade final é 6, velocidade inicial é 0, a aceleração é o que o exercício quer, e o ΔS seria o espaço final, que é 9, menos o espaço inicial, que é 0. Então 9 menos 0 vai ser 9, beleza? Então nós temos que VF é 6, né? Então vai ficar 6 ao quadrado, o V0 é 0, então vai ficar 0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS, que equivale a 9. Então 6 ao quadrado é 36, 2 vezes 9 é 18, então vai ficar 36 igual a vezes 18, o 18 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, 36 dividido por 18 é igual a 2. Então a aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então, melhor alternativa, alternativa B. Exercício 19. O gráfico da velocidade em função do tempo de um ciclista que se move ao longo de uma pista retilínea é mostrado a seguir. Considerando que ele mantém a mesma aceleração entre os instantes t igual a 0 e t igual a 4 segundos, determine a distância percorrida neste intervalo de tempo. Expresse sua resposta em metros. Pessoal, então a área aqui corresponde ao ΔS, beleza? Então aqui nós temos que a área vai ser igual à área desse trapézio, beleza? Seria a área desse trapézio aqui. Então a área de um trapézio é base menor mais base maior vezes a altura dividido por 2. Então a área vai ser a base menor, que equivale a 4, mais a base maior, que equivale a 12. Então vai ser 4 mais 12, que é 16, vezes a altura, que seria essa altura aqui, que equivale a 4, dividido por 2. Então a área é igual a 16 vezes 4, que é 64, dividido por 2. Então a área é igual a 32. Então o ΔS equivale a 32 metros. Exercício 20. Em t igual a 0, um objeto parte do repouso a partir da posição x igual a 1 metro, executando um movimento retilíneo com aceleração em função do tempo mostrada no gráfico abaixo. Dos gráficos representados em seguida, indique qual representa corretamente a dependência da velocidade com o tempo. Então aqui este é o gráfico que o exercício nos deu, né? Da aceleração pelo tempo. Então aqui a aceleração vale 0,5 metros por segundo ao quadrado no segundo 1 e no segundo 2, beleza? Então vamos ver o gráfico que nos mostra isso. Então aqui a aceleração foi de 0,5 metros por segundo ao quadrado no primeiro segundo e de 0,5 metros por segundo ao quadrado também no segundo segundo. Já a partir do segundo segundo, a aceleração é 0, beleza? Então, a velocidade vai se manter a mesma, que é o que acontece no gráfico da alternativa E, beleza? Então, melhor alternativa, alternativa E. Exercício 21. O gráfico representa a velocidade em função do tempo de uma pequena esfera em movimento retilíneo.
em t igual a 0, a esfera se encontra na origem da trajetória. Qual das alternativas seguintes apresenta corretamente os gráficos da aceleração A em função do tempo e do espaço, S em função do tempo, t? Então aqui a gente tem um gráfico de velocidade em função do tempo. Então no começo a gente tem aqui que a aceleração é positiva, depois a aceleração é nula e depois a aceleração é negativa. As alternativas que nos mostram esse tipo de representação gráfico da aceleração é a alternativa B e a alternativa D. Aqui o espaço vai aumentando progressivamente. Aqui o espaço depois vai aumentando uniformemente. Aqui o espaço vai aumentando, porém com uma velocidade menor, beleza? E quando chegar abaixo daqui, se a velocidade continuar diminuindo, o móvel muda de trajetória, beleza? Então, melhor alternativa que representa isso é a alternativa D. Exercício 22. O espaço, posição de um móvel varia com o tempo conforme o gráfico do próximo slide. Pode-se determinar a. O espaço, posição inicial S0, o instante TI em que o móvel inverte o sentido de seu movimento e os instantes em que passa pela origem dos espaços, posições, marco zero. B. O intervalo de tempo em que o movimento é progressivo e o intervalo de tempo em que o movimento é retrógrado. C. O intervalo de tempo em que o movimento é acelerado e em que é retardado. D. A função horária do espaço. E. A função horária da velocidade e sua representação gráfica. Pessoal, então isso daqui é o gráfico. A. O espaço, posição inicial S0, o instante TI em que o móvel inverte o sentido de seu movimento e os instantes em que passa pela origem dos espaços, posições, marco zero. Então, o instante inicial é 8 metros, né, que seria essa parte aqui do gráfico. Inverte o sentido de seu movimento no instante TI, que seria esse instante aqui. Então aqui o móvel estava indo em sentido contrário à trajetória. A partir do instante 3 segundos ele passa a ir no mesmo sentido da trajetória, beleza? Ou seja, ele passa a ir a favor da trajetória. Então inverte o sentido de seu movimento no instante TI igual a 3 segundos, vértice da parábola. Então, o vértice da parábola é o ponto mais baixo ou o ponto mais alto da parábola. Nesse caso aqui é o ponto mais baixo. Nesse ponto aqui, a velocidade é igual a zero, onde o movimento passa de retrógrado, né? O movimento retrógrado é aquele em que a velocidade é negativa para progressivo. O movimento progressivo é aquele em que a velocidade é positiva. Passa pela origem dos espaços quando S é igual a zero. Então, origem do espaço, pessoal, é o marco zero da trajetória. Então, ele passa pela origem dos espaços quando S igual a zero, nos instantes t igual a 2 e t igual a 4. Que seriam esses dois instantes aqui, t igual a 2 e t igual a 4. T igual a 2 e t igual a 4, beleza? B. O intervalo de tempo em que o movimento é progressivo e o intervalo de tempo em que o movimento é retrógrado. Então, o movimento retrógrado é quando a velocidade é negativa, então vai de 0 até 3 segundos, e movimento progressivo é aquele em que a velocidade é positiva. Então, vai de 3 segundos em diante, beleza? Então, aqui o movimento é retrógrado até o instante 3 segundos, e a partir do instante 3 segundos o movimento é progressivo, beleza? C. O intervalo de tempo em que o movimento é acelerado e em que é retardado.
Pessoal, o movimento acelerado é aquele em que a velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal. Ou seja, a aceleração é positiva e a velocidade também é positiva, ou a aceleração é negativa e a velocidade também é negativa, beleza? O movimento retardado é aquele em que a aceleração e a velocidade têm sinais opostos. Ou seja, ou a aceleração é positiva e a velocidade é negativa, ou a aceleração é negativa e a velocidade é positiva, beleza? Pessoal, então vamos ver se esse gráfico aqui é um gráfico em que a aceleração é positiva ou em que a aceleração é negativa. Então aqui a aceleração é positiva, né? A parábola tem concavidade para cima. E aqui a aceleração é negativa, ou seja, a parábola tem concavidade para baixo. Então, concluímos que a aceleração é positiva neste gráfico, beleza? Então, até 3 segundos a velocidade é negativa e a aceleração é positiva. Então, o movimento aqui é retardado de 0 até 3 segundos. E a partir de 3 segundos o movimento é acelerado, já que a velocidade é positiva e a aceleração também é positiva, beleza? Então aqui o movimento é retardado, né, de 0 até 3 segundos, já que a velocidade é negativa e a aceleração é positiva. E a partir do instante 3 segundos o movimento passa a ser acelerado, já que a velocidade é positiva e a aceleração também é positiva. A função horária do espaço. Então, no instante t0, que equivale a 0 segundos, o S0 é 8 metros. E no instante t2 segundos, o SF equivale a 0. Então, nós temos que SF é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Então, o SF é 0, o S0 é 8, o V0 vezes o t, né? Lembrando aqui que o t vale 2, tempo final. A aceleração a gente não tem ainda, né? Então fica a aceleração vezes t ao quadrado, que é igual a 2 ao quadrado, dividido por 2. Então o 8 está positivo, passa para o outro lado negativo, então vai ficar menos 8, vai ser igual a 2 vezes V0 mais A vezes 2 ao quadrado, que é 4, dividido por 2. Então 4 dividido por 2 é 2. Então nós vamos ter 2 vezes A mais 2 vezes V0 é igual a menos 8. Então essa daqui seria a equação 1. Então nós temos que quando o T0 é igual a 0, o S0 é igual a 8 metros. E quando t equivale a 4 segundos, o SF equivale a 0, beleza? Então nós temos que SF é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Então, substituindo os valores, nós temos que SF equivale a 0, S0 equivale a 8 metros, o V0 a gente não tem, o tempo equivale a 4, mais A vezes t ao quadrado equivale a 4 ao quadrado, tudo isso daqui dividido por 2. O 8 está positivo, passa para o outro lado negativo, então nós temos que A vezes 4 ao quadrado é 16, 16 dividido por 2 é 8, então nós temos 8 vezes A mais 4 vezes V0 igual a menos 8. Então isso daqui seria a equação 2. Resolvendo o sistema composto pela equação 1 e pela equação 2, nós temos que a aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado e velocidade inicial é igual a menos 6 metros por segundo, beleza? Então vamos resolver aqui a equação para achar estes valores. Então aqui nós temos a equação 1, 2 vezes A mais 2 vezes V0 igual a menos 8, beleza? Equação 1 aqui. E aqui nós temos a equação 2, 8 vezes A mais 4 vezes V0 igual a menos 8, beleza? Equação 2 aqui. Então a equação 1 a gente vai multiplicar por menos 2.
Então vai ficar menos 2 vezes 2 vezes A vai ficar menos 4A. Menos 2 vezes 2 vezes 0 vai ficar menos 4 vezes 0. E menos 2 vezes menos 8 vai ficar mais 16, beleza? Já que negativo com negativo é positivo e 2 vezes 8 é 16. Então vai ficar menos 4A menos 4 vezes 0 igual a 16. E aqui nós temos 8A mais 4 vezes 0 igual a menos 8. Então esse menos 4 vezes 0 com esse mais 4 vezes 0 se anulam. Agora nós temos menos 4A mais 8A, que vai dar 4A, beleza? E nós temos 16 menos 8, que é 8. Então 4A igual a 8, o 4 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, 8 dividido por 4 é igual a 2. Então a aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado, beleza? Agora a gente vai pegar a equação 1 e substituir o A por 2, beleza? Que a gente acabou de descobrir que a aceleração vale 2 metros por segundo ao quadrado. Então 2 vezes A mais 2 vezes V0 igual a menos 8. Então 2 vezes 2, né? Já que a aceleração vale 2, mais 2 vezes V0 igual a menos 8. 2 vezes 2 é 4, mais 2 vezes V0 igual a menos 8. O 4 está positivo, passa para o outro lado negativo. Menos 4 menos 8 é igual a menos 12. O 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Menos 12 dividido por 2 é igual a menos 6, beleza? Então velocidade inicial equivale a menos 6 metros por segundo. Então a função horária do espaço, SF é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. A gente descobriu que o S0 vale 8, o V0 é menos 6, então vai ficar menos 6 vezes t. A aceleração vale 2, então vai ficar 2 dividido por 2, que é 1, vezes t ao quadrado. Então a função horária do espaço é SF é igual a 8 menos 6t mais t ao quadrado. E a função horária da velocidade e sua representação gráfica. Então nós temos que VF é igual a V0 mais A vezes o t. Então VF é igual a V0, que vale menos 6, mais a aceleração, que vale 2, vezes o tempo, beleza? Vamos achar quando a velocidade vale 0. Então a gente vai colocar que VF é igual a 0, então vai ficar 0 é igual a menos 6 mais 2 vezes o t. O 6 está negativo, passa para o outro lado positivo, então vai ficar 6 igual a 2t. O 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, então vai ficar 6 dividido por 2, que vai ser igual a 3. Então um instante que a velocidade vale 0 é um instante 3 segundos, beleza? Então aqui nós temos o gráfico. Até 3 segundos o movimento é retrógrado, já que a velocidade é negativa. Ele é retardado, já que a aceleração e a velocidade têm sinais contrários. Ou seja, a aceleração é positiva e a velocidade é negativa neste caso aqui. A partir do instante 3 segundos, o movimento é progressivo, já que a velocidade é positiva, e é acelerado, já que a velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal, beleza? E no instante 3, o móvel para, a velocidade é 0 e inverte o sentido de seu movimento. Ou seja, antes ele estava indo contra a trajetória e após o instante 3 segundos ele passa a ir a favor da trajetória. Ou seja, antes dos 3 segundos ele estava em sentido contrário à trajetória e após os 3 segundos ele está indo em sentido a favor da trajetória. F, a função horária da aceleração e sua representação gráfica. A aceleração é constante e vale 2 metros por segundo ao quadrado.
e seu gráfico é uma reta paralela ao eixo dos tempos, beleza? Lembrando aqui que a aceleração é constante, beleza? Então ela vale 2 metros por segundo ao quadrado sempre. Neste caso, né, pessoal? Neste caso. 23. O gráfico a seguir representa a velocidade escalar em função do tempo para o movimento de uma partícula que está posicionada na origem dos espaços no instante t igual a zero. Determine a aceleração escalar da partícula, b. a equação horária dos espaços, c. o deslocamento escalar da partícula, d. a distância total percorrida pela partícula. Então aqui a gente tem o gráfico. Então a aceleração escalar da partícula. Então a aceleração é igual a ΔV dividido por ΔT. O ΔV é velocidade final menos velocidade inicial. Então aqui a velocidade final é menos 100 e a velocidade inicial é 100. Então vai ficar menos 100 menos 100, que é igual a menos 200. O ΔT é igual a TF menos T0, o tempo final é 20 e o tempo inicial é 0. Então 20 menos 0 é igual a 20. Então a aceleração é igual a menos 200 dividido por 20, então a aceleração é igual a menos 10 metros por segundo ao quadrado. Já que menos 200 dividido por 20 é igual a menos 10. B. A equação horária para o movimento uniformemente variado é SF é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Pessoal, então S0 equivale a 0. Já que o exercício diz o seguinte: no instante t0, a partícula está posicionada na origem dos espaços. Ou seja, origem dos espaços é o ponto zero da trajetória. Então, SF é igual a S0, que equivale a 0, mais V0, que vale 100, então vai ficar 100 vezes t, mais A, que é a aceleração, que vale menos 10, vezes t ao quadrado dividido por 2. Então, SF é igual a 100 vezes t, menos 10 dividido por 2, que é menos 5, vezes t ao quadrado. C. O deslocamento escalar da partícula. Pessoal, então a gente tem dois triângulos aqui, né? O triângulo 1, que seria essa parte aqui, e aqui nós temos o triângulo 2, que seria essa parte aqui. No triângulo 1, o móvel está se deslocando a favor da trajetória, beleza? Já que a velocidade é positiva. No triângulo 2, o móvel está se deslocando contra a trajetória, beleza? Já que a velocidade é negativa. Ou seja, no triângulo 2, o móvel está em sentido contrário à trajetória. Então a gente vai calcular a área do triângulo 1, que é base, que vale 10, vezes a altura, que vale 100, dividido por 2. Então 100 vezes 10 é 1000, 1000 dividido por 2 é 500. E no triângulo 2 é a mesma ideia. A base vai ser 10, a altura vai ser menos 100 dividido por 2. Então, a área do triângulo 2 é igual a menos 100 vezes 10, que é 1000. 1000 dividido por 2 é igual a 500, beleza? Então, aqui, como o móvel está indo em sentido contrário à trajetória, então o valor deste 500 aqui é negativo, beleza? Então se ele andou 500 metros para frente e depois andou 500 metros para trás, ele vai voltar no local onde ele saiu, beleza? Então o ΔS vai ser igual a 0, beleza? D. A distância total percorrida pela partícula. A distância total percorrida pela partícula é igual à soma dos módulos dos dois deslocamentos, ou seja, representa todo o percurso que o móvel perfez. Neste caso, a partícula percorreu a distância total de 1000 metros. Força elástica. De acordo com a lei de Hooke, a força elástica é diretamente proporcional a x,
o que permite concluir que força elástica é igual a K vezes X, onde K é uma constante de proporcionalidade denominada constante elástica da mola. E X é a elongação da mola, xf menos x0. Exercício 24. Há uma mola não deformada de comprimento 30 cm e constante elástica de 10 N por centímetro. Aplica-se um peso de 25 N. Qual o elongamento sofrido pela mola? Pessoal, então é só a gente utilizar a fórmula. Força elástica é igual a K vezes X. Então, a força elástica equivale a 25 newtons, o K equivale a 10 newtons por centímetro e o X é o que a gente quer achar. O 10 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, então 25 dividido por 10 é igual a 2,5 centímetros. Então, melhor alternativa, alternativa B. Então, se a gente aplicar uma força de 25 newtons, né, em uma mola que tem a constante elástica de 10 newtons por centímetro, a gente tem que ela vai se deformar em 2,5 centímetros, beleza? Exercício 25. A mola ideal da figura varia seu comprimento de 12 centímetros para 17 centímetros quando penduramos em sua extremidade um corpo A em repouso de peso 10 newtons. Qual a constante elástica da mola em newton por centímetro? Pessoal, então é só a gente utilizar a fórmula. Força elástica é igual a K vezes X. Então a força elástica aqui equivale a 10 newtons. O K é o que o exercício quer. O X é o 17 centímetros é a mola no instante final, menos, e o 12 centímetros é a mola no instante inicial. Então 10 é igual a K vezes 17 menos 12. 17 menos 12 é 5. Então 10 é igual a K vezes 5. O 5 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 10 dividido por 5 é igual a K. Então K é igual a 2. Então, melhor alternativa, alternativa A, 2 newtons por centímetro. Ou seja, se tiver um peso de 2 newtons, a mola vai de 12 para 13 centímetros. De 4 newtons, vai de 12 para 14 centímetros. E se tiver de 6 newtons, vai de 12 para 15 centímetros. Se tiver de 8 newtons, vai de 12 para 16 centímetros. E se tiver de 10 newtons, vai de 12 para 17 centímetros, beleza? 26. A mola da figura varia seu comprimento de 10 centímetros para 22 centímetros. Quando penduramos em sua extremidade um corpo de 4 newtons. Determine o comprimento total dessa mola quando penduramos nela um corpo de 6 newtons. Pessoal, então mais uma vez, força elástica é igual a K vezes X. Então, quando se coloca um peso de 4 newtons, a gente tem que o K é o que a gente quer achar, a variação da mola vai ser de 22 centímetros no instante final e de 10 centímetros no instante inicial. Então, 4 é igual a K vezes 22 menos 10. 22 menos 10 é 12. Então, 12 aqui está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, K é igual a 4 dividido por 12. Então, K é igual a 1/3. Então, a gente achou a constante elástica desta mola, que vale 1 dividido por 3 vezes newton por centímetro. Então, a força elástica é igual a K vezes X. Força elástica, agora, ele quer de um corpo de 6 newtons, que vai ser igual a K, que é 1/3, vezes X. Então, 3 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. 6 vezes 3 é igual a 18. Então, X é igual a 18 centímetros, beleza? Então, o X seria essa variação aqui de 18 centímetros. Então, o comprimento total seria o 10, que seria o comprimento inicial, mais essa variação de 18 centímetros. Então, o comprimento total é igual a 10 mais 18, comprimento total é igual a 28 centímetros, beleza?
Pessoal, com isso finalizamos a nossa aula de hoje. Foi uma honra estar com vocês. Espero que tenham gostado da aula. Obrigado por acompanhar o curso e até a nossa próxima aula.